Boa tarde a todos e todas. Eu prometo ser rápido, 5 da tarde estaremos acabando, tá bom? Uma perguntinha aqui para vocês. Quem é casada? Levanta a mão. Muito bem. As moças casadas, vocês preferem mais o marido de vocês ou as crianças de vocês? Não vale falar as duas coisas. Levante a mão quem prefere o marido. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem prefere as crianças? Levanta a mão. Adilson, eu vou provar que quem falou em minoria acertou. Você quer ver só? Para as casadas. Eu tenho certeza absoluta que vocês emprestam seus filhos para a vizinha mais gostosa por 2 semanas. Emprestam. Ganhamos, Adilson. Então, muito bem. Dentro dessa situação, foi pedido para mim, para que nós falássemos a respeito de ela futuro. Muito bem. Vamos tentar falar a respeito desse tema. Falando-se disso, de futuro, nós temos que agradecer aqui esse local. Esse local espetacular, maravilhoso, oferecido para nós hoje de uma forma linda, graciosa. São Camilo. Alguém parou aqui para pensar quem foi São Camilo? Por que foi importante? Qual que é a importância? Então vamos agradecer. São Camilo teve uma ferida no pé. Ele, aos 32 anos, mesmo com essa ferida, ele voltou aos estudos sob orientação de São Felipe Neri, sendo ordenado sacerdote aos 34 anos. E ele foi fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos, que são os camilianos. E a sua companhia rapidamente se distinguiu pela caridade no tratamento de doentes. Então ele tinha a sua ferida, a sua marca, mas ele se doava para o próximo. Ou seja, tinha que viver para o próximo. Na guerra lá da Hungria, os camilianos trabalharam com uma primeira unidade médica de campo. Ou seja, pessoas oferecendo o seu trabalho para aqueles que estavam feridos. Não importava se eles eram do mesmo time ou do time adversário. Ou seja, o começo da Cruz Vermelha. Começou com São Camilo, que apareceu depois de uma forma bastante intensa. Ele faleceu ainda com a sua ferida na perna, em 1614, e naquele dia que ele faleceu, os médicos verificaram que a ferida desapareceu. Ou seja, no dia antes, estava com a ferida, e ao preparar o corpo, ela tinha sumido, tinha desaparecido. E ele é protetor, portanto, dos enfermos e dos hospitais. E quando se fala em proteção dos enfermos dos hospitais, nós estamos falando de algo muito interessante. Proteção que tem uma palavra que vem do coração, coera, que deu cuidado, que deu casa, home care. Home care, cuidado. Cuidado para o próximo. Ou seja, uma associação com São Camilo também. E de home care, portanto, nós temos a internação domiciliar, nós temos o atendimento domiciliar, a assistência domiciliar também. E através do home care, nós vamos aprendendo um outro detalhe. Qual o detalhe que a gente vai aprendendo? Como o mundo é belo. Como é belo. Nós temos que valorizar todos os momentos, porque eles são únicos, eles não voltam nunca mais, eles são especiais. Quando vocês saírem, aquela árvore que se encontra ali fora, com aquela flor que se encontra ali fora, ela nunca é igual. Ela é sempre diferente, sempre uma fotografia distinta. Dentro dessa condição de fotografias distintas, eu deveria estar também com eles, lá naquela cidade na Austrália, que o nome dela é errado. O nome australiano é Perth. Para o brasileiro é Longes. É longe pra caramba. Não é perto coisa nenhuma. Vocês viram que o pessoal estava contando aqui a respeito das horas de viagem, do confuso horário, aquela dificuldade toda. E na mesma oportunidade, nós tivemos a convocação de um evento aqui no Brasil. Que evento? Estivemos presentes. Eu, a Alessandra, Antônio Jorge, acho que outras pessoas também estavam lá. Um evento espetacular. Evento esse organizado de casa, do home care. Por esse indivíduo que se encontra aqui. Emerson Casado Gama. E o Emerson, ele preparou um evento internacional na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Ou seja, no Nordeste brasileiro,
Nordeste, que foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas, que pertence ao Brasil, o restante seria a Espanha. Mas nós dizemos que os portugueses foram um pouco espertos, nada. Eles não contaram para ninguém que eles tinham descoberto a região oeste também, aí que vem aquela integração leste-oeste Brasil. E quando se fala do Nordeste, do Alagoas, ou seja, todos, lagoas, muitas lagoas. Daí o nome de Alagoas. E nós temos uma cidade que é a capital do Alagoas, que é Maceió, e Maceió vem do tupi, Macaió, que significa alagatiço. Lá o mar vai e vem. Quando ele vai, deixa buraco. Quando ele volta, ele tapa. Esse ir e voltar, tapar o buraco, que é Maceió. Ou seja, tampar os buracos. Tampar os buracos, as marcas, as feridas, igualzinho de São Camilo. Ou seja, quando ele volta, ele tampa todas aquelas feridas que se encontravam. E nessa cidade muito interessante, nós tivemos esse evento. Esse evento nas Lagoas de Maceió, de 24 a 26 de novembro. Um evento que podemos dizer também, não só primeiro presidente da República, Marechal Deodoro. Então lá também tem a parte executiva. Lá tem aquelas pessoas que mandam. Dentre as pessoas que mandam, esse indivíduo, o Emerson Casado. Ele preparou um evento com um carinho muito grande, a apresentação num dia, depois 2 dias intensos de atividades científicas. Nessas atividades científicas, como um evento manda o figurino, com o hino nacional, com toda aquela pompa que é gostoso, isso é arrepiante. E havia a presença de 11 estrangeiros, dos Estados Unidos, da Irlanda, de Israel, convidados brasileiros, associações de pacientes, e o Instituto, lógico, que estava organizando o evento, o Emerson Casado Gama, juntamente com a Universidade Federal do Alagoas e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presente também, fazendo um grupo forte, intenso. Dentro desse grupo forte e intenso, quando eu vi o programa, eu não acreditei com as pessoas que ele havia combinado e convidado e convocado. As pessoas que ele convocou de fora, vamos colocar a pirâmide, aquelas que se encontram no topo da pirâmide. Quais são as pessoas mais importantes de esclerose lateral amiotrófica no mundo? Aí ele trouxe a mais importante na área epidemiológica, a mais importante na área terapêutica, a pessoa mais importante na área de célula-tronco, a mais importante na situação de entendimento da doença. É isso que eu vou tentar fazer para vocês agora, o resumo do que foi colocado. Eles fizeram o resumo lá de Perth, vamos colocar do Alagoas. Por que não? Pela primeira vez. Nós vamos fazer um resumo de um congresso feito no Brasil internacional. Foi o segundo congresso, mas a apresentação será pela primeira vez. E o Emerson, só com os olhos, tetraplégico, anártrico, disfágico, só com os olhos. E nós que estávamos cansados com a reunião, e ele estava lá tomando conta de tudo, e mais ainda, senso crítico e fazendo perguntas para as pessoas que iam fazendo as suas apresentações. E dentre elas, eles nos ensinaram o que é a doença do neurônio motor. Doença do neurônio motor, para quem está aqui pela primeira vez, é aquela doença que compromete... Bom, tudo bem, já acabou a pilha aqui. Que compromete a via motora. Voltam para mim, por favor. Que compromete a via motora. Ou seja, que ela sai da região cerebral, o que é a direita vai para a esquerda, que a esquerda vai para a direita, e vai para a medula nervosa, para aquela região chamada corno anterior. Quem que é antigo já sabe, corno anterior aqui não é primeiro marido, tá bom? Corno anterior é a célula que está na região da frente da medula nervosa, do que aparece. Ou seja, comprometimento dessa via que vai lá do cérebro até a medula, é a doença do neurônio motor. Dependente como que ela comprometa, se é mais região cerebral, esclerose lateral primária. Se é mais corno anterior, atrofia muscular progressiva. Se compromete a região bulbar primeiro, ou seja, da garganta, foi comentado aqui para falar, para deglutir, paralisia bulbar progressiva. Se compromete o primeiro e o segundo, esclerose lateral amiotrófica. Como o primeiro e o segundo são os mais comuns, representando 70%, nós chamamos tudo de ELA, para facilitar. Quando se faz o congresso internacional, é um congresso de esclerose lateral amiotrófica, embora nós estejamos falando de toda essa situação. Isso que a gente fala, em relação à esclerose lateral amiotrófica. E qual que é a ELA clássica? Ela começa geralmente pelo braço, ou seja, pela região da medula que tem uma situação de envolvimento com motricidade, com o movimento do braço.
E vai tendo um comprometimento por vizinhança. Ou seja, se começa de um lado, vai ou para a perna direita ou para o braço à esquerda. Ou seja, por vizinhança. É como se tivesse um envolvimento progressivo. A célula fosse contaminando a célula vizinha. E há uma representação cortical ao mesmo tempo. Ou seja, envolvimento da medula, região cortical. Medula, cortical, e vai crescendo o comprometimento. Essa é a história da ELA clássica. Começa numa região e vai afetando outra, generalização do processo do comprometimento. E nas aulas nós falávamos que a ELA é puramente motora, ou seja, comprometimento puramente motor. Mas nós estamos aprendendo que alguns indivíduos não têm um envolvimento só motor, têm envolvimento de outras áreas também, relacionadas com a parte do sistema nervoso central. E quando nós falamos de esclerose lateral amiotrófica, nós temos um ambulatório na Escola Paulista de Medicina, que está sendo fechado, esse ambulatório, porque não houve recurso econômico para este ano de 2019, não havendo recurso econômico, mas vai falar com a parte executiva, não foi cortado, foi contingenciado. Contingenciado é brecado. Chegou-se em 1º de outubro, soltou-se o contingenciamento. Só que para qualquer coisa que você faça, precisa fazer licitação 90 dias. Em outras palavras, você não pode fazer nada. E o dinheiro economizado em 2019 não fica para a educação e cultura. Ele volta para o governo, é outro orçamento. E assim vários serviços foram fechados, mas o grupo nosso, não contente com isto, está alugando uma casa próxima, uma outra casa, para se manter a atividade de doenças neuromusculares. Não só para a esclerose lateral amiotrófica, como também para outras doenças neuromusculares. Por qual razão? Porque nós damos nome às doenças. Esclerose, isso é a esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, nós demos o nome. Mas vamos ver que aquilo que o indivíduo tem entendido melhor, esse entendimento é transportado para o outro, e não importa o nome da doença. Nós aprendemos com diferentes enfermidades e com diferentes pessoas. E se falando só em esclerose lateral amiotrófica, nós temos um ambulatório às quintas-feiras, todos nós trabalhamos lá, não tem um paciente igual ao outro. São manifestações distintas. Tem paciente que começa por um braço e fica lá. E depois vai pela região da garganta. Tem paciente que tem o envolvimento dos 4 membros. Tem paciente que começa pela região bulbar. Tem indivíduo que começa pela perna. Tem pessoa que começa a ter alteração pulada. Não era esperado, mas ele tem essa situação. Ou seja, nós vamos ver uma manifestação clínica bem variada em relação à esclerose lateral amiotrófica. Um outro detalhe, ELA, Parkinson, Alzheimer, 10% das vezes, 10% dos casos, doença hereditária, doença familiar. 10%, mesma coisa. Então, nós vamos começar a estudar a forma familiar também. Por que é importante? O diagnóstico de ELA é difícil, não é fácil. Ele é demorado, 13 meses, 4 médicos. Agora, quando tem uma marca familiar, eu tenho uma marca para diagnóstico, então fica um pouco mais interessante eu estudar aquilo que seja realmente esclerose lateral amiotrófica, e não uma outra situação clínica. E a ELA familiar, ela começa a ser muito importante, para nós entendermos o que acontece com a célula, e o que faz a célula afetar outra célula, e ter essa evolução tão distinta de pessoa para pessoa também. É fundamental, portanto, que nós estudemos a forma familiar. Falando-se em forma familiar, a primeira forma familiar descrita foi em 1993. Não é que não tivesse, mas que não tínhamos ferramenta para confirmar. E essa descrita é chamada SOD1, superósseo desmutase. E assim o primeiro modelo animal feito foi desta. Todas as pesquisas realizadas, elas são realizadas com a SOD1. Aí depois vieram outras formas genéticas. E conforme foi sendo descrita a proteína anômala, ELA1, ELA2, ELA3, ELA4, ELA5, ELA6, e assim nós vamos tendo vários genes relacionados. Um deles é este aqui, esse amarelo, C9orf72. Na Europa representa 40% dos quadros de ELA familiar, a C9orf. A SOD1, que é aquela que a gente conhece mais,
porque ela foi mais estudada, representa 10% dos casos da ELA familiar. Então essa que a gente tem mais conhecimento. E essas outras que foram aparecendo, elas foram mostrando um detalhe muito interessante. Tem alguém na família que tem ELA? Ela não tem não. Mas alguém tem Parkinson, alguém teve Alzheimer, alguém teve arteriosclerose, alguém teve alteração comportamental. E aí fomos ver que esses que tiveram Parkinson, Alzheimer, comportamental, que tinha sangue estocado, eles tinham o mesmo marcador, a C9orf72. Ou seja, a C9orf72, ela pode causar num indivíduo, na mesma família, na mesma família, demência, na mesma família, alteração comportamental. Mas não é só esta. Começaram a aparecer outras formas familiares, também com o mesmo comportamento. A TARDP, a CHCD10, a FUS, mostrando que tem um espectro aumentado, portanto, para essa situação do diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Uma outra coisa, nós falávamos que a doença é pura do neurônio motor, ou seja, só compromete o neurônio motor. Nós esperávamos, portanto, que a doença fosse do neurônio motor. Não, ela é uma doença do neurônio e das células vizinhas também. Ampliou muito. O estudo dessas formas familiares foi trazendo um novo conhecimento. Ou seja, era uma doença muito maior do que nós imaginávamos. E por onde ela começa? Nós não sabemos ainda. Por onde, se é pelo neurônio, se é pelo contato neurônio até o músculo esquelético, ou se é pelas células vizinhas que ela se inicia. Daí foi a importância das pessoas que foram escolhidas para o evento que o Dr. Emerson Casado Gama organizou. Então ele trouxe os indivíduos da base, ou seja, aquelas pessoas que entendem dos processos, o que está acontecendo. E trouxe o craque para isso, Nikolai Dokolian. Esse é o craque para isso. E eu nunca achei que esse cara viesse. Que ele viesse para o Brasil, em uma viagem longa, porque não é fácil, porque tem que vir para São Paulo, Rio, e voltar lá para cima de novo, que aparece. E chegar no Alagoas. E o Nikolai chega lá. E ele explica o que está acontecendo com a SOD1. O que acontece? Por que a SOD1 é importante? E ele explica o modelo do que acontece. Nós fazemos proteína, ela é degradada e refaz a proteína de novo, porque não é tijolo fixo. Só que quando ela é degradada, ela tem que fazer proteína normal de novo. E aí ele mostra que quando ela é degradada, em vez de ser degradada e voltar a ser proteína de novo, normal, naquele processo de reciclagem, ela vem de uma forma anormal. E ela começa a se aglomerar dentro da célula e fazer uma bolota dentro da célula, que é esse agregado que se encontra aqui, olha. Essa coisinha está chata. Está clarinha, clarinha. Vamos trocar? Eu tenho outro. Eu tenho. Não, ela mesmo. Foi? Opa, já veio. Agora veio. Então, ele mostra o mecanismo, como que a proteína, ela é degradada, ela se refaz. Para se fazer, ela vem com um pedacinho, pequenininho. E um pedacinho se junta outro pedacinho, isso aí forma uma proteína específica. A degradada, pedacinho pequenininho, pequenininho, se joga de novo. Agora, nesse processo do pequenininho, pequenininho, e se formar de novo, quando ela se forma aqui nessa forma, ela fica normal. E ela começa a aglomerar como se fosse uma cola para isto. E quando ela se aglomera desse jeito, ela fica instabilizada, vem o processo da lesão, do comprometimento, da doença. Só que aparentemente muito fácil. Mas como é que ela fica desorganizada, que é importante agora explicar. E esses indivíduos, eles põem gente em laboratório, cada um procurando um pedacinho. Um químico, um físico, um bioquímico, um matemático, para tentar entender os modelos existentes, porque tudo é uma cópia da natureza, do que acontece, para tentar explicar o que acontece em cada etapa dessa, para tentar identificar por que essa proteína ela fica instável, ela começa a se aglomerar.
E assim, dentro do laboratório, ele põe outra molecada. Essa molecada, entre aspas, né? Ou seja, os pirralhos, né? As pirralhas, né? E esses pirralhos, essas pirralhas, começam a tentar fazer modelos matemáticos, começam a fazer modelos químicos, modelos bioquímicos, e eles vão chegando na intimidade do processo e explicam o que acontece na natureza também. Em certas regiões, por exemplo, na ilha de Guam, essa doença era 100 vezes mais frequente. Na ilha de Kii, era 100 vezes mais frequente. Em Marseille, 20 vezes mais frequente. Relacionada com o meio ambiente. No meio ambiente, alguma outra substância no meio ambiente, que a pessoa entrando em contato, por exemplo, com alimentação, ou com contato de pele, escarificação também, e isto fazia um estímulo à instabilidade para essa proteína. Eles começam a explicar o que acontecia lá em Guam em relação àquele complexo demência, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Ou seja, através desses modelos. Isso é muito importante e interessante. Não basta ter o gene alterado. Alguma coisa que a pessoa faça ou não faça, ou que se exponha, é que faz com que ela desenvolva a doença. E com esses mecanismos, eles começam a explicar como que a doença aparece, como que instabiliza essa proteína e como ela se aglomera. Ou seja, o trímer são 3 pedacinhos, chamados oligonucleotídeos. Juntos, eles fazem o mecanismo de progressão da doença. E o interessante, quando ela fica instável, ela instabiliza a próxima, a vizinha, a vizinha, a vizinha, justificando-se a progressão da doença, como ela passa de uma célula para outra célula também. Portanto, eu tenho que inibir isto. Eu tenho que entender esse processo, eu tenho que inibir. Se eu conseguir inibir, para a evolução da doença. E assim, ele propõe um desafio, que nós temos que aceitar, esse desafio. A União Brasil e Estados Unidos, para entendermos melhor esse processo da SOD, esse processo das proteínas, um trabalho em conjunto, porque as pesquisas elas vêm por certas regiões, Japão, Europa, Itália, população mais ou menos assemelhada, Estados Unidos, e o Brasil é uma miscigenação maravilhosa, que poderia explicar muitas coisas que acontecem aqui. Portanto, nós vamos aceitar o desafio de fazermos um trabalho em conjunto desta situação. Uma outra pessoa convidada, que vem de Israel, eu não sei como ele aceitou, é um craque, é aquele ponto da pirâmide, Stas Engel. Ele vem lá da Universidade de Ben Gurion, lá de Israel, e esse indivíduo, ele explica algo muito importante. Quem aqui trabalha com doença mitocondrial? Tem as doenças mitocondriais, então não tem nada a ver com esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer, tem tudo a ver. Entendeu energia, entendeu mitocôndria, a gente começa a entender doença também. E aí vem o entendimento da mitocôndria. Mitocôndria faz energia. Mas ao fazer energia vem lixo. É o radical livre. E se eu não fizer uma inibição desse lixo, que se acumula na célula, vem processo degenerativo. Entendendo-se, portanto, mitocôndria, todos os seus aspectos, ou seja, quando começa a ter alteração no seu metabolismo, a célula fica doente, eu tenho energia mal feita, começa a sobrar substância tóxica e mata a célula. Portanto, o processo de entendimento é em cada pedacinho deste aqui, onde é que a célula fica comprometida. Se eu conseguir melhorar, portanto, essa função, pode ser que eu consiga interromper. E aonde que eles estão estudando isso? Com a SOD também. A SOD1, com a mesma enzima da superose desmutase. Qual é o pedacinho dela que fica instável? Aonde que eu posso atacar para evitar esse processo onde que a proteína ela fica normal, que ela começa a se depositar nos tecidos. Ou seja, a proteína mal dobrada, que ela começa a se depositar. Eu vou estudando, portanto, cada etapa desta. E por que que a doença ela tem esse caráter de se espraiar, de ir de uma célula para outra célula? E se eu consigo isso, será que eu consigo inibir esse processo? E esses moleques, esses pirralhos, eles chegaram numa situação muito interessante. Tem uma proteína chamada SE12 que consegue evitar esta situação que a célula fica anormal. Ou seja, que a proteína fica normal. Se eu estimulo nesta fase, a proteína ela não se acumula de uma forma normal, ou seja, amorfa. E assim pode ser uma etapa interessante terapêutica para se evitar a progressão desta doença se eu fizer inibição. Em modelos animais, consegui fazer isto. Qual modelo animal? SOD1. No camundongo, SOD1. E agora eu tenho que transportar essa informação para o ser humano. Como que eu vou transportar? Que é a medicina translacional.
é aquilo que eu vejo em bancada, em laboratório, e agora eu vou trazer para o ser humano, em ensaio clínico. Quando eu falo em ensaio clínico, em humano, estou falando em muito dinheiro. Muito dinheiro é muito dinheiro mesmo. É pesquisa grande para essa condição. E como que eu faço a expressão de proteína que eu quero exprimir? Através de terapia genética. Ou eu crio aquilo que o Marco Antônio comentou do oligonucleotídeo antissense, ou eu faço uma inibição através do RNA de interferência. Prêmio Nobel, prêmio Nobel. Não é Brasil, é de fora. E nós pagamos os royalties, portanto, dessas descobertas. E através do RNA de interferência, do oligonucleotídeo, eu vou tentar verificar se em camundongo eu inibo a doença. Inibe. Agora no animal maior, macacos, eu inibo a doença. E agora no animal maior, que é o próprio ser humano. Nós vamos começar a fazer isto. Já estamos em 2019 e há um ano já se começou a fazer a pesquisa translacional da SOD1, para se verificar se a doença ela é paralisada na sua evolução. Ou seja, melhorou em modelo animal, agora eu vou ver a parte humana. Dentre os convidados ainda, vem esse moço, John Ross Bushan. Ele trabalha no Arizona, num local bastante quente, com sol bastante intenso, e ele trabalha com uma outra forma, não com a SOD, ele trabalha com uma outra forma hereditária da esclerose lateral amiotrófica familiar, que é a TDP-43, que também, quando essa proteína mal formada se deposita na célula, ela pode levar para Alzheimer, para outras doenças degenerativas também. Portanto, vão estudar essa proteína. E ele estuda a proteína através dos mecanismos. Qual é a alteração que acontece? Se é no RNA, se é no DNA, se é no estresse de grânulo, se é na própria proteína, se é na forma dela ser digerida. Então, eles vão estudando. Então, tem uma pessoa em cada etapa dessa. O laboratório é grande, não é pequeno o laboratório. E tudo leva a parte econômica. E assim, essas experiências fazem com que eu estude também outras doenças genéticas, como a Synovial-Orph, a FUS e outras, e eu vou entendendo como que essas proteínas são formadas, como elas são degradadas, de novo, como que elas vão sendo depositadas. Na esclerose lateral amiotrófica, ela se acumula, essa proteína mal formada, numa certa região da célula, e ela mata a célula. E passa a informação para outra, igualzinho da SOD. Ou seja, o mecanismo é o mesmo. Mas são proteínas distintas, diferentes. E isso suscita a seguinte situação. Será que no futuro nós vamos ter remédio para SOD1, TDP-43, C9-ORF e tal? Vai ficar caro demais. E se eu descobrir um mecanismo comum, a SOD1, TDP-43, portanto, eles vão procurando os mecanismos comuns. Os mecanismos que levam à agregação proteica e os mecanismos que levam à situação de inibição proteica para isto. Cada um daqueles meninos começa a estudar cada etapa desta para tentar definir se tem algo que eu consiga reverter esse processo de degeneração. Nós estamos chegando a esta condição. E através desse chegar nessa condição, aumentando a sobrevivência, portanto, dos modelos animais, nós poderemos ter uma terapia específica, não para cada tipo de doença, mas específica para o mecanismo final da doença, ou seja, a via final comum. É isso que eles estão procurando. É mais inteligente. E aí mais barato também, do que aparece. E nós vamos tentar explicar o que acontece. Muito bem. Agora isso fica caro para entender. Eu tenho que fazer modelo animal, mas será que o modelo animal, ele representa a doença que a gente tem? Será que representa isto? Aí tem um português, que está nos Estados Unidos. Ele fez a palestra em inglês, ele poderia fazer em português, mas ele achava que o brasileiro não sabia entender português. Por causa do Jorge, lá do Flamengo. Eu não consigo entender o que aquele cara fala. Eu prefiro espanhol do que aparece. E a palestra ele fez toda em inglês, sendo português. Mas a palestra é espetacular do João Pereira, do que aparece. E a palestra é da seguinte forma. Ele faz organoides. O que são os organoides? Então nós temos o desenvolvimento humano. Começa do zigoto, aí depois vai para a multiplicação celular e no finzinho vem o desenvolvimento humano. E fazendo parte do desenvolvimento humano, a parte cerebral que se tem. Aí eles conseguem, através de engenharia genética, montarem organoides, pequenos órgãos, representando esses pequenos órgãos, a parte cerebral no final. E assim eles estudam em vivo
aquilo que é nosso, ser humano. Um pedacinho nosso, do que aparece. São os organoides. E através desses organóides, desses modelos, pode estudar parte intestinal, assim como pode estudar parte cerebral do sistema nervoso central, portanto, e esse estudo faz com que nós entendamos melhor esses processos de vida e morte celular. De onde estão vindo as informações agora? Da China. Eles vão dominar. Porque é 1 bilhão e não sei quantos milhões de chineses. E nós temos de doutores chineses, hoje 5 milhões de doutores chineses. Nós vamos ter que aprender mandarim. E através desta situação de aprendizado, que é o trabalho chinês, eles estão mostrando agora o que acontece com a célula na sua intimidade, em relação à vida e morte celular. E nessa intimidade, através desses modelos organoides, nós estamos chegando na possibilidade de fazermos propostas terapêuticas mais eficazes, e não só na base do modelo animal, mas sim no modelo humano também, através dessas experiências com organoides. O que já suscitou de importância? Através desses organoides, a parte muscular estudada permite diferenciar, sem fazer exame genético, se a pessoa tem ela familiar ou esporádica, Antônio Jorge. Através das respostas. Então, de acordo com a resposta, essa é de familiar e essa é de esporádica. Olha que interessante, já é um ganho enorme. Sem parte terapêutica ainda, mas já dá um aspecto muito interessante o que está acontecendo em relação a esse tipo de célula. Bom, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, muito rara, só que ela dá ibope. Lembram-se da parte da água com gelo, tal, do gelo, tal, não sei o que mais, dá muito ibope. E na internet, um ibope enorme na internet. E tem um maluco, um neurologista maluco, que é um alternativo neurologista, só que são as melhores aulas. Ele esteve lá, deixa eu ver, cadê a Adriana? A Cristina? Não sei. Esteve lá? Não. Não, estava em Maceió. O Richard Bedlack é um maluco doido. E esse maluco doido, qual que é a pesquisa dele? Untangle the ALS X-Files. Untangle é como se fosse desnovelar. Mesma coisa. Ou seja, eu vou tentar identificar, explicar o que está acontecendo. Esclerose lateral amiotrófica pela internet, ou seja, na internet. E assim, esses estudos, ou seja, desembaraçando a internet do que aparece, ele estuda aquelas pessoas que fazem o uso de terapia alternativa. Olha, não use isso não funciona. E o cara usa. Olha, isso não serve para nada. O cara usa. Ou a orientação de medicina tradicional de chinesa, indiana, tal, não sei o que mais, que as pessoas usam. E ele vai atrás dessas informações. Indo atrás dessas informações, esse é um trabalho publicado em 2015, ele continua trabalhando ainda, aquela necessidade da pessoa acreditar em alguma coisa que aparece. Do ponto de vista estatístico, cerca de 50% das pessoas que, mesmo orientadas, elas fazem uso dessas substâncias. E o interessante é que a aceitação é grande e a aderência é muito grande também. Isso é no trabalho que ele apresenta. E dentro disto, o trabalho que ele apresentou agora, ou seja, olha só, neste ano, Google Search ALS Treatment, 50 milhões de hits, ou seja, de pesquisas feitas em relação, pesquisas assim na internet, ou informações relacionadas a tratamento de esclerose lateral amiotrófica com essas formas alternativas. É algo poderoso demais isto. E ele foi procurar por que as pessoas entram nessa situação. É fácil. Ou seja, lá tem, clinicamente provado, é garantido, não tem efeito adverso, é barato, funciona. Palavras fortes. E essas palavras fazem com que as pessoas elas se envolvam com isto. E tem mais ainda, tem as informações, eu melhorei muito com essa condição. Ou alguém da minha família melhorou bastante, e logicamente que as pessoas vão testar esses detalhes. Mas nós chamamos isso de informações anedóticas. Anedóticas não é piada. Anedóticas é que assim, é contado. Mas não é que é uma piada, não, são coisas contadas. Eu não tenho ainda prova que isso funcione. E esse indivíduo, ele estuda exatamente isso, e especialmente aqueles indivíduos que falam, olha, eu tinha esclerose lateral amiotrófica, eu fiz tal coisa e reverteu a doença. Que é o reversal, é o estudo de esclerose lateral amiotrófica que tem a reversibilidade em relação à doença. Então ele vai procurar essas informações. E essas informações têm como sugestões lá na internet.
Dentre elas, curcumim, luteína, canabidiol, que é o CBD da maconha, azatioprina, cobre, glutationa, vitamina D, óleo de peixe. Então ele vai estudar esses indivíduos, o que aconteceu com esses indivíduos, se realmente teve uma reversibilidade, se realmente ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Aí, dentre essas informações, ficou muito famoso aqui no Brasil a tal história do protocolo DEANA. O que é o protocolo DEANA? DEANA é uma menina, é uma moça, uma senhora, que desenvolveu um quadro de esclerose lateral amiotrófica, e o pai dela desenvolveu uma forma terapêutica baseada em aminoácidos e exercícios, e ela teve, de acordo com a informação, uma reversibilidade do quadro clínico dela. E assim vem a história do protocolo DEANA. Entretanto, quando se faz a pesquisa com tal protocolo DEANA, não se verificou essa informação, não se confirmou essa informação. Foi igualzinho com o óleo de Lorenzo para adrenoleucodistrofia. Foi a mesma coisa que até que deu filme de óleo de Lorenzo. Fazendo parte dessa situação ainda, tem do Lunazin. As pessoas escolhem nomes, não é ao acaso o nome. O nome tem uma história. Lunazin vem de uma palavra filipina, de lunas, que significa cura em filipino. Ou seja, Lunazin, remédio que cura. Esse Lunazin, uma forma aminoácido, tinha essa informação de reversibilidade, mas foi feita uma pesquisa com o Lunazin e se verificou que ele não modifica em nada a história natural da doença. Era para aquele indivíduo, naquela situação, talvez alguma coisa fizesse com que não tivesse mais aquela evolução da proteína atacar a outra proteína, atacar a outra, ou seja, uma célula atacar outra célula. A gente não sabe ainda, igualzinho que às vezes acontece com o câncer. É a mesma coisa, que são os milagres existentes, e eles existem. Ou seja, nós não tivemos, em relação ao Lunazin, uma confirmação diagnóstica. Mas o estudo clínico trouxe algo interessante. As pessoas envolvidas no estudo clínico, elas tinham uma força de vontade de se manterem, uma credibilidade intensa de se manterem no estudo. Elas não saíram do estudo, mesmo na fase final. É interessante esse aspecto, né, da forma. Ou seja, não teve uma evolução específica. E esse indivíduo começa a estudar essas condições, tem essas pesquisas feitas, e ele vai vendo o seguinte: não importa qual seja a forma alternativa que a pessoa faça, nas primeiras 6 semanas, é a lua de mel. Tem até melhora funcional para alguns indivíduos do que se tem. Aí depois a doença tem o seu curso natural do que aparece. E nós temos informações que a doença, de acordo com os indivíduos, olha, estou melhorando, mas na verdade quando você marca a doença, ela continua progredindo. Talvez alguma função melhore, mas em relação à doença, ela continue a progredir. Nós temos a história de Lou Gehrig. Lou Gehrig, que a doença nos Estados Unidos é conhecida com o nome dele. Ele foi diagnosticado em 39, o senhor tem esclerose lateral amiotrófica, e ele começou a fazer estudo com vitamina E, lá naquela época, 39. E ele correspondia-se com um indivíduo que fornecia a vitamina E. Como o senhor está? Estou melhor. Como o senhor está? Estou melhor. Como o senhor está? 3 em 3 meses, estou melhor. Mas na verdade, em 2 anos ele estava morrendo. Ou seja, a vontade dele era tão grande de melhorar, que ele não via pior, embora estivesse piorando no quadro. Isso acontece também naqueles indivíduos que têm uma força enorme no sentido de melhora. Ou seja, believe it, acredite ou não, né? Or not. E essas pessoas acreditam muito. A fé é intensa para essas pessoas também. E nós temos outras histórias de reversibilidade dramática de esclerose lateral amiotrófica, mas ainda sem uma repetição desses fenômenos terapêuticos em outros indivíduos. A próxima a ser testada no momento é o curcumim, que é uma substância que a gente tem muito aqui no Brasil, que aparece, que os índios utilizam também. E eu fiquei uma certa época no Xingu, e nós descrevemos esclerose lateral amiotrófica em uma Índia. Então, ou seja, deve ter alguma coisa que possa proteger. Talvez seja verdadeira essa condição. E nós estamos, portanto, esperando esse resultado com o curcumim. É um ensaio clínico que está sendo feito, e os resultados estão por vir. Vinda a informação desses estudos vindos de internet. Uma outra apresentação. Quando e como a cura dela virá? Lá. Quem foi convidada? Ela não veio, fez a apresentação dela por internet. Merit Kudikowicz. Ela é a top em relação ao tratamento que aparece. É pelo trabalho dela lá por Boston, é que há os desenhos terapêuticos de esclerose lateral amiotrófica. Só que isso demora muito tempo. Alguém perguntou, quanto tempo demora uma fase 3 do que se tem?
Do desenho para o registro da medicação, 20 anos. Ou seja, muito tempo para uma doença que precisa ser rápido em relação ao diagnóstico que aparece. E a Merit, ela traz esse consórcio, chamado NEALS, que é o consórcio norte-leste de esclerose lateral amiotrófica. Ou seja, serviços de neurologia da região norte e leste dos Estados Unidos, que em conjunto estão fazendo trabalhos para tentarem dar celeridade nas pesquisas de esclerose lateral amiotrófica no tocante ao aspecto terapêutico, para se fazer com que nós tenhamos uma informação mais rápida se funciona ou não funciona. E assim, através desses consórcios, eles vão estudando várias formas terapêuticas, são várias moléculas terapêuticas, para eu ver se no final existe uma certa diferença, para que eu tenha tempo mais rápido e consiga incluir mais pessoas para isto. Deu uma celeridade muito grande em relação às pesquisas. E eles estão testando, vendo se realmente o edaravone tem esse efeito realmente, como que foi definido lá no Japão, que tem uma certa melhora. O trabalho com o edaravone, o Marco Antônio comentou que parece que não teve uma diferença grande nessa situação. Embora nós tenhamos uma informação, depois vou mostrar para vocês, que para a população japonesa tem uma diferença, mas é uma população muito específica também do que se tem. A pergunta que se faz é, como que eu posso fazer que os resultados cheguem mais rapidamente? Porque eu não posso ficar esperando tanto tempo, especialmente agora, quando começam a entrar as terapias genéticas, que são caríssimas. Por exemplo, nós temos uma doença chamada atrofia muscular espinhal, que compromete a célula do corno anterior da medula de criança. E nas nossas aulas nós falávamos, doença não reversível, tem comprometimento do neurônio, não tem jeito. E aquela criança que nasce tetraplégica, anártrica, disfágica, com insuficiência respiratória, traqueostomia, não vai melhorar nada. Mentira. Se tratar da criança até os 3 meses, ela pode até correr. Mas é uma molécula que custa 2,5 milhões de dólares. É isso aí. E agora, o Brasil acabou de autorizar o tratamento para atrofia muscular espinhal com uma molécula chamada Spinraza. 750 mil dólares ano. Eu não sei quanto que eles conseguiram negociar, mas nós temos 700 tratamentos negociados para fazermos para crianças desse tipo. Assim, vão começar a chegar essas moléculas. E como que eu posso agora introduzir? Qual molécula? Vai ser primeiro a SOD1. Talvez a segunda, a C9-ORF. A SOD1 porque foi a primeira forma genética. C9-ORF porque é a mais comum. Estão sendo feitas pesquisas, portanto, para a SOD1, para a C9-ORF. Aquelas pesquisas de laboratório estão trazendo as oportunidades agora de eu estudar em vivo e as pessoas. E começam a aparecer os resultados. E os resultados, aplicação na coluna dessa forma terapêutica, genética, para fazer com que aquela proteína, ela não seja mais produzida. Eu diminuo a produção daquela proteína normal. E eu começo a ter trabalho. Tudo que é aqui em meio vermelhinho, meio marronzinho, tal, não sei o que mais, é o paciente, melhor que o placebo. Paciente, melhor que o placebo. Paciente, melhor que o placebo. Todas as medidas que eu faço, melhor que o placebo. E tem mais um detalhe ainda. Eu consigo identificar como que eu tenho que fazer líquido cefalorraquiano. Eu tiro a água, examino no laboratório. E eu injeto um remédio. E eu vou ver o que tem na água. E o que tem na água tem uma substância chamada neurofilamento. Quanto maior a quantidade de neurofilamento, que é de axônio, que é de neurônio, mais rápida é a doença. Quanto maior o valor, mais rápida a doença. Quanto menor o valor, mais lenta é a doença. E conforme eu vou dando o tratamento genético, o neurofilamento vai caindo. Ou seja, é uma forma de eu acompanhar a doença. É uma forma de eu tentar identificar os indivíduos que são rápidos, os indivíduos mais lentos na história da doença também. Ou seja, começo a identificar desta forma, desse jeito, já estou entendendo melhor. Já está tendo uma nova perspectiva terapêutica. Talvez não seja a forma mais adequada de tratar, porque eu jogo remédio na água, do líquido cefalorraquiano. Mas será que esse medicamento ele chega na região certa? No corno anterior e na região cerebral? Talvez eu tenha que descobrir uma forma mais inteligente dessa medicação chegar. Tem outro detalhe ainda. Os americanos agora eles começam a disputar os pacientes à tapa, porque a doença é rara. Prevalência, 2 a 4 por 100 mil pessoas. Não é alta, é baixa. E eu tenho agora várias propostas terapêuticas. Mas
Quando o paciente entra numa proposta terapêutica, ele entra para testar um remédio. E o pior, o outro paciente é o placebo, não é o remédio. O que eles estão fazendo? Consórcio de pacientes, através desses laboratórios. Então, ou seja, em vez de ficar brigando, nós temos um pool, desenhamos o tratamento A, tratamento B, tratamento C, e eu faço uma forma mais elegante, mais rápida, e a pessoa pode testar, num período de 12 meses, 3 medicamentos. São desenhos matemáticos para isso. Inteligente? Porque eles estão em consórcio. E esse consórcio, portanto, permite que eu faça tratamento agora, a pesquisa, não só como uma medicação, que eu pesquise 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. E em um ano, portanto, aquele grupo de pessoas está sendo submetido a, pelo menos, a 5 pesquisas distintas. E assim eu tenho uma resposta mais rápida e não demoraria 20 anos. E não demoraria mais 20 anos para uma outra, mais 20 anos para outra, mais 20 anos para outra. É mais rápido, portanto. E começam a aparecer as informações. Uma coisa que foi chamada a atenção. Vejam, nós estamos dando resultado preliminar. Muito cuidado com o resultado preliminar. Porque a história é um pouco diferente quando você tenta passar para um volume maior. Quando você faz uma coisa e apresenta, você apresenta com um fato, mas vai ser interpretado. A interpretação é opinião. Muito cuidado, fato é diferente de opinião. E quando você passa essa opinião, como estou fazendo uma opinião, ela é passada para uma plateia, a plateia também interpreta de uma forma de opinião. É a mesma forma, é do mesmo jeito. Cuidado, portanto, em relação à situação de fato e opinião. Em relação ao Edaravone, que foi comentado. Ou seja, tem uma expressão em latim, que é post hoc ergo propter hoc. Ou seja, o que vem depois. Teve aquele estudo de 6 meses. Em 6 meses, houve uma diferença quando eu comparei o indivíduo tratado e com o placebo. Ou seja, houve uma melhora em relação ao tratado, mas não todos os tratados. Alguns é que tiveram essa melhora, comparada com o placebo, ou menos pior quando comparado com o placebo. Mas quem foi melhor? Foram aqueles que estavam na fase inicial da doença. Esses que foram os melhores. E agora eles fizeram um estudo complementar de mais 8 meses. 6 mais 8, 14 meses naquela população. E mostrou-se que continuava a diferença entre o tratado e o não tratado. Agora, o interessante é o seguinte, que o não tratado, ou seja, aquele que está com placebo, eles começaram a dar o medicamento. Agora, e a curva inclinou-se em direção ao tratado, saindo do que seria do placebo, do que aparece. Então, eles indicam aqui, para aqueles que estavam com uma doença mais precoce, ou seja, mais no início da doença, a medicação poderia favorecer. Mas, entretanto, quando eu comparo o finalzinho de todos eles, o tratado e o não tratado, a curva é igual. A pergunta é, se no começo o medicamento é protetor, para ficar igual à curva, será que o medicamento não pode acelerar a doença? Para ficar igualzinho à curva? Ninguém respondeu ainda. Então nós precisamos de responder esses questionamentos. Por isso que ainda não é uma molécula que me dê assim, uma sensação de prescrição tal, do que aparece. E daquilo que vem depois, masitinib, o Marco Antônio já apresentou hoje aqui. Existe uma pequena diferença em relação à escala funcional, mas não aumenta a longevidade em relação à doença. Não diminui a mortalidade em relação à doença. Altas doses de metilcobalamina, trabalho japonês. E o trabalho japonês mostrou-se que altas doses também há uma melhora na escala funcional, mas não teve, na extensão do ensaio clínico, um aumento da longevidade. Portanto, ela não alterou, portanto, a longevidade. Outras moléculas que vocês ouviram hoje, que o Marco Antônio trouxe, não ocorreu uma liberação. Olha, isto é remédio para vocês. A não ser o Túdica, que ele já falou, a não ser, talvez, a Serina. Serina, nós não vamos ter ensaio clínico, porque ela é baratinha. E baratinha perto dos ensaios clínicos. Porque para fazer ensaio clínico é muito caro para fazê-lo. Hoje a responsabilidade legal é muito cara. E ainda as pessoas convidadas. Tamir Ben-Hur. Eu estou no aeroporto. Aí tem um indivíduo que sai do avião juntamente comigo. Eu olho assim, puxa, mas parece o Tamir, né? Mas está de barba, está um pouco diferente. Era o próprio. Ou seja, o craque da célula-tronco mundial.
Ele é de Israel, da divisão da Neuroscience de Israel. É um indivíduo que trabalha com célula-tronco. É um indivíduo que trabalha há muito tempo. O serviço chamado Hadassah é um serviço espetacular, maravilhoso. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. E lá ele pesquisa regeneração, processo anti-inflamatório e fenômenos tróficos também. Ou seja, é um laboratório bastante grande, trabalhando com célula-tronco, no sentido de administração da célula-tronco numa região bem pequenininha no corno anterior da medula, ou seja, local, injeção da célula-tronco lá no corno anterior, não é no líquido cefalorraquiano. Pensando numa moeda de 5 centavos, a injeção é como se fosse a ponta do queixo daquele indivíduo que está presente na moeda, é uma coisa muito pequenininha, e lá eles injetam célula-tronco e eles vão ver o que acontece. São muitas pessoas trabalhando em laboratório, tem o pessoal chamado Cadimastens astrochics, que aparece, e eles mostram que realmente tem uma diferença. Quando você faz, o indivíduo vem perdendo função, vem perdendo, quando faz a administração da célula-tronco, existe uma melhora funcional para essa condição. Só que não dá para ficar injetando. Não dá para ficar injetando. Mas mostra-se que tem um efeito. E se a gente descobrir qual é a substância trófica, ou seja, a substância energética, a substância que faz a célula ficar viva, e se eu conseguir trabalhar com essa substância e, através de terapia genética, colocar na região certa, pode ser que eu consiga reverter esses processos. E é nisso que eles têm se debruçado no momento. Olha o tamanho da galera de laboratório do Hadassah. Imagine quanto que é de pesquisa para esta condição. É mais ou menos como o Tesla, né? O Tesla ainda não está na rua, mas tem muita pesquisa em relação ao Tesla, tem muita pesquisa em relação à célula-tronco, em clinical trials de célula-tronco. Nós tivemos também lá algo muito importante, Brasil, Biomob. Do Biomob do Valmir de Souza, que já fez apresentações aqui em reuniões da Brela. Em relação à comunicação, em relação à possibilidade da pessoa ser uma pessoa autônoma, ou seja, de ir e vir. Mas o ir e vir não é ir e vir do ponto de vista físico, é o ir e vir do ponto de vista de vontade, mente, produção, continuar sendo ativa em relação à situação, como o Emerson ele faz. Tem um trabalho maravilhoso, o Biomob, aplicativo que facilita a vida de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não importa qual seja a doença, qual o nome da doença, é um dispositivo que ajuda bastante, e ele faz uma apresentação maravilhosa e espetacular também. E assim como também lá houve apresentação de trabalhos científicos. Aqui a Alessandra, ela apresentou os trabalhos desenvolvidos aqui pelo Brasil, trabalhos muito interessantes, ligados ao aspecto da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas. Ou seja, hoje é um dia único, um dia espetacular, um dia maravilhoso, nós temos que aproveitar essa situação, e é possível melhorar. Como é possível? Não precisa ficar esperando molécula de fora chegar. A gente pode modificar o nosso jeito de vida aqui. É a relação entre as pessoas também. Antônio Jorge é um companheiro de longa data já, de atividades, de lutas, expectativas. E a luta dele é a parte genética. A luta dele é o seguinte ainda. Por que no Brasil nós não temos nenhum centro de referência público que faça exame genético? Não temos. Nós não temos nenhum centro público que faça orientação genética do ponto de vista, olha, vamos evitar outras pessoas na família. Ou vamos selecionar gametas, vamos selecionar, portanto, células que não tenham o defeito que aparece. Nós não temos nenhum serviço público em relação à esclerose lateral amiotrófica. Isso é caro, isso é muito caro. E torna-se muito barato se você tiver. E até em relação ao exame. Quanto que custa um exame genético hoje? Sequenciamento de exoma, R$6.000. Quanto que custa uma ressonância magnética? R$3.000. Duas, R$6.000. Qual é o comum que nós temos lá? Pessoas que chegam com 3, 4 ressonâncias. Mas nenhum exame genético. Acho que uma coisa errada nós estamos fazendo nessa condição. Ou seja, a briga do Antônio Jorge é uma briga muito importante para que nós tenhamos centros de referência no país. De pesquisa, para tratamento multidisciplinar, de tecnologia assistiva, para que nós entendamos a doença. Primeira parte que eu acho que é fundamental. Toda a conversa que nós temos, quando nós vamos ao Ministério da Saúde, ou em qualquer outro lugar, quantos são os indivíduos no Brasil com esclerose lateral amiotrófica e onde que eles se encontram? Nós não temos essa resposta. Nós temos necessidade de fazer isto. Ou seja, uma pesquisa epidemiológica. Quem vai encabeçar? Mário Emílio Dourado, lá de Natal. Então ele vai encabeçar essa condição. Um detalhe muito importante. Aqui nós temos uma fotografia, aqui nós temos o Lou Gehrig e o Baby Ruth.
Baby Ruth, ele era o Messi do beisebol, lá do Yankees. Aí chega o Neymar, que é, se fosse o Neymar é meio moleque, tudo bem, um outro lá. Mas era o Lou Gehrig, mais jovem, e rapidamente o Lou Gehrig começa a ficar o melhor do time. E o Baby Ruth começa a ter um impacto, né? Eu era o melhor. E aí tem um impacto econômico também na negociação de salário depois, renovação que estava lá. Então eles seriam rivais. E aí, dentro dessa condição, vejo, um está cumprimentando o outro, e esse moço, ele diz para este: "It's hard to beat a person who never gives up." Ou seja, é difícil bater em alguém que nunca desiste. E realmente é verdade. Lou Gehrig nunca desistiu. Na verdade, não foi só ele que nunca tenha desistido. A esposa também. E a Eleanor Gehrig foi ela que estimulou a primeira reunião de pessoas ligadas à esclerose amiotrófica, profissionais da área da saúde, que foi a introdução para essa reunião que aconteceu na Austrália, o Congresso Internacional. Ela veio dessa luta desse indivíduo. E assim, essa luta, que é difícil bater alguém que nunca desiste, vai para Emerson Casado também. E Emerson Casado, ele fez o seguinte, ele funcionou como um farol. Mesma coisa. Farol, aquele negócio que fica mais alto, que ilumina, e que ele fala que as liberdades conquistadas a duras penas ficam ilesas. Sem elas, afinal, não há ciência, e sem ciência não há nada. Ou seja, o Brasil está fora da ciência ainda, do ponto de vista de ponta. E aí eu volto a Maceió. Macaió também, em Tupi, não significa só simplesmente aquela situação da água ir e voltar e tampar os buracos. Macaió também em Tupi significa aquele que tem asas. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que Emerson, ele voou alto, muito alto, de uma forma intensa. Mas não foi só ele. Então nós temos outras pessoas que voam alto. Quando eu olho aqui para o Antônio Jorge, nossa, como eu gosto de você, Antônio. Como é lindo. Eu sei, mas não tem problema. Não tem problema, nem um pouco. Como é gostoso. Então, essas pessoas fazem que você não tenha preguiça nunca. Porque quando você acha que você começa a ficar cansado, nossa, como essas pessoas elas estão presentes em todos os aspectos. E dentre elas, General Vilas Boas. General Vilas Boas, ele com esclerose amiotrófica, comandou o Exército Brasileiro durante 2 anos com a doença. Com limitação motora, não perdeu um dia de serviço, um dia de trabalho, e comandou o Exército numa fase difícil do país, indo de um momento político para um outro momento político, mas nós não sentimos essa modificação. Isso nós não sentimos por quê? Pela rédea curta e segura, com o voo adequado, com o plano de voo adequado que se tem. E mesmo com grande dificuldade, ele não para de ter aquele aspecto que eu chamo, que é o conceito de saúde. Saúde não é aquela condição que a pessoa não tenha doença. Saúde não é só simplesmente também o melhor estado físico, mental, espiritual, social e de justiça. Saúde é a capacidade de aproveitar a vida em todos os momentos, com plenitude. Saúde é enfrentar novos desafios. Ele, tetraplégico, hoje, anártrico. Anártrico não, ele fala, mas com traqueostomia e com gastrostomia. E assim, nessa semana próxima passada, o Instituto General Vilas Boas foi criado. E a criação desse instituto, ele traz pessoas de ponta, aquela que está no topo da pirâmide. Quem que é o indivíduo de ponta hoje? Mick Donegan. Mick Donegan nada mais é do que um indivíduo que trouxe o TOB de leitura de comunicação. Essa comunicação que a gente estava comentando aqui hoje. Então ele traz e ele comenta o seguinte, e que através de jogos, é possível ensinar todo mundo na comunicação ocular. E que a pessoa possa desenvolver o seu talento e que ela possa voar de uma forma intensa. E essas pessoas possam esperar que o futuro chegue de uma forma plena, de uma forma intensa, iluminado este futuro também. Aí eu volto naquela condição, novamente, do farol. Ou seja, o poderoso facho de luz que serve para a orientação dos animais, também dos aviões e dos navios e de nós, seres humanos. E através dele, nós temos necessidade de estimular as associações.
Nós temos necessidade de estimular associações regionais, nós temos necessidade de nos reunirmos a essas associações também, como, por exemplo, a Arela Rio Grande do Sul, a Arela Minas Gerais, a Arela Rio Grande do Norte, a associação dirigida pelo Antônio Jorge Almovela, assim como do Emerson Casado, e uma associação que é maravilhosa, que é espetacular, Instituto Paulo Gontijo. Paulo Gontijo são 11 anos. Eles conseguiram entrar no cenário internacional, através do prêmio Paulo Gontijo. Dr. Paulo Gontijo, engenheiro, desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, inconformado com esta condição, ele criou um centro de excelência de pesquisa. Só que a doença avançou. E ele deixou um recurso econômico para estimular que os cientistas se debruçassem nas causas da doença. Já são 11 anos, vocês não imaginam quanto que esse prêmio já fez grandes modificações em relação ao entendimento. Muitas das coisas apresentadas aqui vieram desse estímulo. Um estímulo que é um recurso brasileiro, capitaneado esse instituto, no momento pela Silvia Tortorella, e nós estamos colocando o nosso mapa do Brasil no cenário internacional em relação à esclerose lateral amiotrófica. Mas ainda é muito pouco, porque nós não temos um centro de excelência de pesquisa. Nós precisamos. Sem nos conhecermos, a gente não consegue fazer. E sem termos os indivíduos da bioquímica, da farmácia, da química, da física, da matemática, e os profissionais ligados à área da saúde, os médicos, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros, a gente não vai sair do lugar. E nós vamos continuar a pagar 2,5 milhões de dólares por uma molécula que vem de fora. Portanto, urge que nós façamos isto. Eu gostaria de agradecer a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, a equipe de doenças neuromusculares. Essa apresentação é essa equipe que ela permite, com todas as pessoas que estão envolvidas, as pessoas do laboratório, os médicos, os residentes, pós-graduandos, a equipe multidisciplinar, principalmente as associações que estão envolvidas, como a Abrela, que se encontra aqui, aos voluntários e aos pacientes. Como eles têm paciência conosco. Essa paciência enorme. Agora, um agradecimento especial eu gostaria de fazer. Esse agradecimento àqueles que dão segurança para nós, para que nós trilhemos caminhos mais adequados. Dentre esses que dão segurança, o Antônio Franclis, ele faleceu esse ano. E ele nos ensinou a caminhar. Com segurança também, e vocês estão convocados, não convidados, para a caminhada do dia 21 de junho de 2020. Essa caminhada não só em um local, mas em todas as cidades do Brasil, dos nossos corações. Essa caminhada não só para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, mas em tudo que essa doença nos ensina, especialmente a respeitar, agradecer, ter gratidão pela vida e a Deus. Assim eu gostaria de despedir de vocês. Muito obrigado. As perguntas são para a Cecília, tá? Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão e eu levo o microfone. Boa tarde, meu nome é Denilson. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Acari. Aqui. Na prática, qual que é a diferença entre a ela bulbar e a ela clássica? O que ela... só é bulbar porque começa na parte do bulbo, isso? Isto. E ela é mais grave do que a outra? Ou não sei. Todos os trabalhos científicos mostram que quando a doença se inicia pela região bulbar, ela é mais rápida. Talvez porque nós tenhamos estruturas mais delicadas, que é no aspecto da deglutição, da fala, e tem estruturas muito importantes do ponto de vista também ligadas a essas estruturas à respiração. Então daí, pelaquela condição de proximidade de envolvendo, vai envolvendo mais estruturas importantes. E o tronco cerebral, tudo se ajunta ali. É como se fosse uma motocicleta parada na 23 de maio, em São Paulo. Embora seja pequenininha, interrompe bastante tráfego. Quando ela se inicia em uma área mais distante, você tem mais tempo.
para alteração. Daí, relacionada à evolução mais rápida dela. E a ela clássica é aquela que se inicia ou pela perna ou pela mão, tem atrofia, mas tem o reflexo aumentado. Essa é a clássica. E a ela bulbar, ela também afeta os membros inferiores? Na evolução, depois, sim. Que pode. Agora, nem todos têm essa alteração para membro inferior, por exemplo. Porque se ela for muito rápida e comprometer aspectos importantes ligados à sobrevida da pessoa, ela vem a falecer antes da manifestação se iniciar, por exemplo, pelas pernas, que se encontra mais distante. Obrigado. Pois não, obrigado. Doutor, boa tarde a todos. Sim, senhor. Aqui, doutor. Como nós estamos gravando, Sim. Porque o Lula quer, tá? Que nós falemos o nome, de onde que a gente é e qual que é a relação nossa. Meu nome é Lelis, sou da cidade de Mairink, no da interior. Tratoria Lelis? Não, do interior da região de Sorocaba. Tá, tudo bem. A minha esposa é diagnosticada com ela e no exame genético do C9-ORF, né, constatou-se que ela tem ela e a demência frontotemporal, tá, ok? E nós temos duas filhas, uma de 24 anos e uma de 33 anos. Eu quero saber como que nós devemos proceder para minimizar ou avaliar se está acontecendo também com elas. Como devemos proceder nesse caso? Vejam, esse é um cenário novo para nós, né? Porque nós não tínhamos essa informação até há pouco tempo, que a C9-ORF era uma causa de esclerose lateral amiotrófica e pode ter na família da C9-ORF pessoas com ela, pessoas com demência, e pessoas com alteração comportamental, e pessoas com as três coisas. Mesmo indivíduo. Existe na mesma família, o mesmo defeito pode dar situações distintas. Daí a necessidade, nós temos mais centros genéticos, temos poucos, mais centros informadores, nós temos poucos. E termos também formas de orientarmos de uma forma mais adequada essas famílias. As suas filhas são maiores de idade. Então, elas têm que saber que, é obrigatório isso, que é uma doença genética de herança autossômica dominante. O que é autossômica dominante? Azão, azinho. Aí o esposo, azinho, azinho. Como que é a probabilidade? É um azão da mamãe com um azinho do papai. Um azão da mamãe com um azinho do papai. São dois azões. Um azinho da mamãe com um azinho do papai, o azinho da mamãe, o azinho do papai. São 2 em 4. 50%. Em termos de probabilidade, as filhas têm 50% de chance de terem azão. Agora, nem sempre tendo o azão vai desenvolver doença. A gente vê isso na SOD1. Duas mulheres, de 82 e 87 anos, que têm o azão da SOD1 e não desenvolveram até agora a doença. Pode ser que desenvolva lá na frente, não sei, mas até agora não. Porque nós temos outros genes protetores. Nós temos outros genes modificadores. Mas, do ponto de vista de orientação genética, risco de 50% de chance. E é importante saber por quê. Porque eu vou me casar, vou ter filho, eu tenho que selecionar, por exemplo, gameta, que não tenha o azão, que é a briga do Antônio Jorge. Então veja só que a briga não é só semântica, ela é necessária. E urge que nós façamos isto. E tem que ser público. Por que a gente tem que pagar tanto, se nós pagamos tanto de impostos? Por que isto? Agora, as meninas elas têm que ter uma orientação genética. E tem serviços que fazem uma bela orientação genética para isso. De uma forma até pública também, exemplo, lá no Centro de Estudos do Genoma Humano, na USP de São Paulo. O senhor está em Sorocaba. Sorocaba, nós não temos um cenário público, mas temos a Unicamp, que tem um cenário público também, que pode oferecer essa informação. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Alguém mais? Antônio Jorge. Quem? Aqui, Antônio aqui, Jorge, Cecília. aqui na frente. Bom, já me apresentei, né, o Jorge, do Rio. E, doutor Acari, nós brasileiros, né, eu acho que é cultural isso, a gente é muito ligado em medicamento, né? O senhor concorda como médico? O brasileiro adora tomar um remédio, né? Eu fui criado assim nesse ambiente. Tudo vai lá na farmácia e faz automedicação. O senhor concorda com isso? O Antônio Jorge ele fez uma instigação aqui, que o brasileiro adora remédio. Não é o brasileiro, não. O senhor não viu ainda o café da manhã do americano.
Nossa Senhora! O meu avô falava o seguinte: você conhece a idade do cavalo pelo número de dentes que faltam à boca. E do homem, pelo número de comprimidos no café da manhã. Então, ou seja, aquela quantidade enorme de remédio. Nós temos uma formação péssima na área da saúde. Remédio para tudo. Será que é necessário? Será que isso realmente modifica, melhora, funciona? E o custo disto? O que mais cresce no país hoje? Farmácia. Uma em cada esquina. E até agora ninguém me explicou ainda esse milagre. Não é possível, porque eu olho para a farmácia cheia de luzes. Ninguém lá dentro. Como é que paga aquilo? E uma farmácia em cada esquina hoje. Nós não temos mais bar, tinha que ter mais pinga. É verdade, as pessoas eram mais felizes com os bares, com as pingas, com o jogo de truco que aparece. Nós estamos ficando cada vez mais doentes. E cada vez mais medicamento que não funciona para nada, para isto. Lógico que tem medicamento que modifica a qualidade de vida das pessoas, mas tem que ser pontual a medicação. Nós temos que selecionar a medicação. E nós temos que resgatar certas condições históricas. Se a minha avó usava, funciona. É mais ou menos assim. Pode usar que funciona. Então, por exemplo, sono. Eu vejo um monte de gente tomando remédio para dormir. Tem um remédio poderoso para danar. Se chama Barde com água quente. Põe os pés lá naquele bar de água quente antes de dormir, 5 minutos. Aí 5 minutos, conta 5 minutos, assim, ó, 5 minutos. Aí pega, enrola qualquer coisa na perna, põe para dentro da coberta. Não dá tempo de falar tchau. Dorme. Agora a pessoa tem que tomar remédio que altera a qualidade de sono, fica bêbado no dia seguinte, tal, não sei o que mais. Ou seja, a gente usa muita coisa que não funciona. Então, doutor Cari, a gente que está nas redes sociais, a gente percebe, né, que o brasileiro, tendo essa cultura, nós pacientes, temos uma expectativa muito grande em novas drogas. Você sabe disso. Então, por exemplo, nós que somos pacientes, que estamos nas redes sociais, ultimamente tem se falado muito de Masitinib, né? Então, a informação que nos foi passada aqui com o Masitinib, que o Masitinib ainda não é o cara, né? Não. Ótimo, pessoal. E alguns indivíduos estão trazendo, o Masitinib é medicamento de cavalo, tá bom? Tem esse detalhe. Aí as pessoas estão trazendo uso veterinário. E as pessoas começam a utilizar de uma forma intensa, proposta medicamentosa ou, para outro motivo, veterinário. Tem uma medicação chamada Rumenzin, é um anabolizante de gado. Se gado ficar forte, então eu vou ficar também. E os meninos começam a utilizar, e dá um quadro chamado rabdomiólise, o músculo necrosa todo. A CPK nossa, que é uma enzima do músculo, que é ao redor de 150, 180, veio um menino com uma creatinoquinase de 220 mil, com o Rumenzin para ficar forte. Assim começa. Nós temos uma angústia enorme. A vida é essa, nossa aqui. Nós temos que nos confraternizar, agradecer. Nós temos que... Aquilo que foi feito de trabalho com as meninas aqui, nossa, aquilo é gostoso demais. Agradecer quem está ao lado. E nós não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para fazer o outro feliz. Eu estou umas 3 noites sem dormir. 3 baldes de água quente. Aí acontece o seguinte, sem dormir mesmo. Eu estou aqui que nem um zumbi. Minha esposa também. O que eu faço para me dormir? O doutor falou balde, alguma medicação. Eu falto a respiração. Eu faço bibar, só que o meu não tem um umidificador. Eu tenho que ficar fazendo de hora em hora. Meu bibar é emprestado. Aí eu não sei o que eu faço. O seu nome? Edson. Seu Edson, o senhor de onde? Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Então, o seu Edson está trazendo um problema, nitidamente não está tendo uma orientação adequada ventilatória. E, logicamente, se eu não tenho uma ventilação que me dê conforto durante a noite, e durante a noite, o que acontece? Eu tenho que abaixar toda a nossa ansiedade, angústia, tal, não sei o que mais, tem que abaixar tudo. E a respiração tem que ficar tranquilinha, 12, 14 movimentos por minuto. Só que, olha só, respiração curta, deitado, de barriga para cima, fica mais curta ainda. Menos ar. Menos ar, sensação de morte iminente. Não vai dormir. Aí eu preciso ter um ventilador adequado, um umidificador adequado, eu tenho que ver quanto que está a pressão do ventilador, tenho que ver o tipo de máscara, estou vendo que o senhor está com uma proteção aqui.
Fundamental na segunda-feira é uma orientação ventilatória. E o BIPAP, será que ele está certo mesmo? Né? E assim, se estiver tudo certo, muitas vezes é medo da noite. A noite, ela é horrorosa, ela é longa, ela não passa para essa situação. Então, talvez, aí sim, uma medicação para permitir que a pessoa fique mais sossegada, mas sem deprimir a parte respiratória. Certas medicações que fazem dormir, elas deprimem a parte respiratória e morre. E a pessoa morre. Então, aqui, primeira coisa, segunda-feira, tem que ter uma orientação ventilatória. E o BIPAP não pode ser emprestado. Por qual razão? Porque faz parte da portaria. Cadê a Cecília? Estou aqui. Aqui, Cecília. Então, eu tenho que resolver esse problema. Né? Desculpa. Então, por quê? Está errado. É uma portaria já do século passado, praticamente. E por que o senhor não tem direito? Porque os prefeitos enganam a gente, os governadores enganam a gente, os presidentes enganam a gente. Não pode. Mas tem que ser imediato. Não é ir atrás. Não pode. É polícia. Não tem outro jeito. É polícia. Como que foi a história do BIPAP? A história do BIPAP foi desse jeito. Quando o nosso governador, ele não podia receber a carta, porque ele colocou a responsabilidade da parte da saúde para o secretário estadual da saúde, nós começamos a acioná-lo. Ou o senhor dá o BIPAP, o senhor vai ser preso na sexta-feira à tarde. Porque ele não consegue sair no sábado e domingo. E aí, o que fez? Vamos parar com esse negócio? Vamos tentar resolver? E assim que veio a história do BIPAP. Agora, isso já faz tempo enorme. O senhor não está atento, o senhor tem direito. Não pode. Não pode. Ambu é de 1954. Só o Ambu. Ora, o Ambu ele é ótimo, mas é para complementar o exercício, mas não para ficar só com o Ambu. É para complementar o exercício. O TDN funciona, Antônio Jorge, só que agora fizeram uma armadilha para a gente. Qual é a armadilha? É o sistema Cross-Credo. É o sistema Cross. A pessoa tem que ir lá no SUS marcar a consulta. Aí demora... sim, senhor, Aí demora um tempinho. Aí esse sistema, ele vai ver onde é que se faz aquele atendimento naquela região do indivíduo. Se não tem, para onde que eu posso mandar? Demora quanto tempo? E aí chega para mim. Eu não posso encaminhar de mim para mim. Tem que voltar para o sistema Cross. Então, mas veja só como que é ridículo isto. Então, é ridículo. Ou seja, antes existia uma facilidade do TDN, ou seja, a gente atendia, já mandava. Agora tem que vir esse sistema Cross. E tem que ir no posto e tem que dar a carta imediata. Se não der, vai na polícia, registra lá na polícia. Mas olha, a hora que a pessoa receber uma intimação, ela muda. Ela muda. Nós somos muito bonzinhos. Cecília, você quer orientar, Cecília? Oi. Quer orientar? Eu acho que depois a gente conversa, porque tudo depende do município que está o paciente e do número de habitantes que tem esse município. Não, ele é grande. Né? Então, se é mais de 150 mil, é o próprio município que tem que 130 mil. Se é menos de 150 mil, é pela DRS. Ribeirão Pires entra em contato com a DRS aqui de São Paulo e agenda na TDN. Tá? E isso é rápido. É para ser rápido. Tem que ser rápido. Tá? Não é para demorar. E não pode ficar esperando 25 de dezembro, tá? Tá? Qualquer coisa pode ligar para a gente na segunda-feira e a gente orienta novamente e a gente checa isso e a gente cobra da DRS uma agilidade. Não tivemos um respaldo de nada. Então, aí me liga na segunda-feira, tá? Me passa o contato de alguém lá de Ribeirão Pires que a gente entra em contato e a gente tenta agilizar isso. A gente tem conseguido. Muitas vezes a gente tem que intervir, sim, tá? Até pelo desconhecimento da rede pública de como funciona esse sistema. Eles não é aqui, não é a gente que dá, mas a gente acaba intervindo e a gente acaba conseguindo. Liga para mim na segunda, tá bom? A Lina vai falar uma coisa aqui, a Lina Mara. Um minutinho, tem aqui um monte de... Não, a Lina Mara vai falar. A Lina Mara está falando o seguinte, que ela tem um para emprestar. A Lina Mara falou que tem um para emprestar até amanhã. Tá bem? Então vocês... A Lina Mara é aquela moça linda ali, olha. Levanta a Lina Mara, aquela de cor-de-rosa. Menina é azul, menina é cor-de-rosa, tá? Tá. Então depois a gente combina então essa Perfeito. questão. Então tá aí. Tá?
Até conseguir, lógico, mas aí a gente Isso. vê por que está demorando. Tá bem? Porque não está adequado. Tá, eu vou... Oi? Não, está errado. Oi. A impressão que eu estou tendo, que eu tive aí, através do Dr. Akari, é que ele está precisando urgente, né, para ontem. Exato. Então, como eu tenho um sobrando, eu estou tentando, a gente tenta sempre um ajudar o outro, né? Que posso emprestar até ele já imediatamente dar entrada, porque eu sei que ainda mais agora, com Natal e Réveillon, tudo para. Né? Então, pelo menos, se ele tiver por um mês, até conseguir. Perfeito. Tudo bem? Aquela moça ficou de Obrigada, rosa, Lina. tá? Vamos dar sequência aqui nas perguntas? Boa tarde, doutora Akari. Boa tarde. Meu nome é Antônio, eu sou esposo da Luzineide, que tem esclerose lateral amiotrófica, ela não está aqui no momento. E eu vi uma reportagem na TV Manchete sobre um pesquisador brasileiro numa universidade americana, o nome dele é Mark Abreu, e me parece que, não sei, né, conseguiu reverter, ele disse lá que conseguiu reverter alguns casos de ELA. Queria saber se existe veracidade disso, que é uma tal de proteína do choque térmico. Então, senhor Antônio, realmente é verdade, foi da Record, né? Não. Rede TV, foi Rede TV, não foi Record, foi Rede TV, isso é mesmo. Da reportagem Rede TV. E tem algumas coisas que devem ser consideradas. Cadê o Luiz? O Luiz está aqui ainda? Tá. Está aqui? Então vem cá, Luiz, por favor. Então veja aquele trabalho feito do Untangle, não entrou de choque proteína. Lá do Untangle, ele colocou aqueles de reversibilidade. Ou seja, se não está no Untangle, porque não tem reversibilidade. Já começa por aí, tá certo? Entretanto, isso é verdade, aconteceu, tem a matéria, é uma matéria muito ruim. Estão gravando aí? Muito ruim a matéria. Porque a moça que aparece com transtorno de movimento, aquele transtorno é psiquiátrico. Nitidamente psiquiátrico. Tá bem? Então já começa por esse detalhe. Segundo, que aquele indivíduo que aparece, que é o rabino, tudo, é miastenia graves. O Antônio conhece já a história porque ele já esteve em tratamento de célula-tronco lá em Israel com Tamir, Ben-Hur, tá? Já esteve lá. Segundo. Terceiro, mas tem alguma coisa verdadeira. Tem alguma coisa verdadeira, mas não o suficiente para cobrar, porque não é pesquisa feita. Não é. E se não é pesquisa feita, para mim, é desonesta a condição de cobrar. E eu não posso permitir isto. Não posso aceitar isso. Entretanto, o paciente, veja só, ele tem a informação, tem tudo. É uma doença que é uma doença complicada, é uma doença que interfere na expectativa de vida, nas esperanças, em muitas condições, e muitas pessoas procuram várias alternativas. Você não pode impedir. Eu trabalho com esclerose lateral amiotrófica desde 1984. Portanto, já tem uma história bastante grande nessa situação. Eu já passei por vários momentos dessa situação. A única medicação ainda que modifica um pouco a doença, continua ainda modificando, é o Riluzol. Embora pouca modificação. Mas qual foi a vantagem do Riluzol? Grande vantagem para mim. É que através dele houve uma condição de se criar a multidisciplinaridade. E a multidisciplinaridade, esta é que faz modificação na história da doença, que faz modificação na história da longevidade e na qualidade de vida. As condições colocadas aqui hoje, vejam só, nutrição adequada, bem orientada, específica para a esclerose amiotrófica, você pode ter 6 meses mais ou 6 meses menos, dependente do aquilo que você faça. Ventilação adequada, 6 meses mais ou 6 meses menos. Riluzol, 3 meses. Ou seja, a medicação é menos do que a orientação. E as pessoas depressivas, 6 meses menos. Ou seja, se eu considerar 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, então eu já começo a ter um impacto muito grande. E um outro detalhe ainda, dependente de como é que a pessoa seja, especialmente aquelas ligadas à vida, qualquer coisa que elas façam, as proteínas mudam.
Aquela proteína que fica aglomerada, tal, não sei o que mais, ela muda aquela proteína. Então, daí a necessidade de tentar repetir o processo no outro, no outro, no outro. E até agora não teve, em relação ao Mark Abreu, qualquer condição de reversibilidade. E o final da matéria é péssimo. Porque ele fala, pacientes que não falaram, falam. Não é verdade, não apresentou nenhum. Pacientes que não andavam, andam. Nenhum. Agora, que pode melhorar? Pode. A gente vê isso no Untangle. E nós temos uma experiência ligada à condição do Mark Abreu. E essa condição, eu tenho que aproveitar a deixa, é o Luiz, colega nosso, e ele vai contar para vocês a experiência que ele teve. Tá bom? Então, eu estive lá no dia 19 agora de novembro, e assim, aliado à curiosidade e à possibilidade, eu me predispus a ir conhecer o que era o processo. Eu vi resultado no que eu estava antes, porque eu estou agora. O ganho foi muito pequeno, porém eu acho positivo. Até o momento, o que se tem de conhecimento é que é uma doença progressiva degenerativa. Eu observei em mim uma reversão do que eu estava antes para o que eu estou hoje. Quando eu fui para lá, só um exemplo, era o fechar da mão. Eu fechava só dessa forma. Hoje eu já consigo fechar assim e ter o controle do músculo. Algumas outras coisas também teve melhora. A minha fala, a expressão vocal teve uma certa melhora. Conforme passa o dia, eu fico um pouco mais cansado, conforme eu falo mais, fico um pouco mais cansado. Mas, assim, eu não estou afirmando o sucesso, porque eu estou observando. Então, assim, é um caso meu, pessoal, no qual eu me predispus a fazer e conhecer o que pode trazer de benefício. Eu tenho recebido por parte dele vídeos de outros pacientes. Cheguei a apresentar e, assim, há uma possibilidade de eu retornar lá no mês de fevereiro. E, assim, eu acho, e já pedi autorização para ele, se eu poderia convidar alguém daqui do Dr. Acari, alguém para ir lá, que tenha mais conhecimento, para conversar com ele. Ele se colocou à disposição. Então, em relação, de novo, a isto, nós não temos pesquisa feita, não há. Fase 1, fase 2, tal, não tem. E, para mim, quando não tem pesquisa feita, determinada, que tenha registro, não é remédio. E se não for remédio, para mim, não pode ser feita a cobrança. A cobrança, para mim, ela não é só não legal, como ela não é ética. Tá bem? Porque não é remédio ainda da situação. É igualzinho o laboratório querer cobrar antes, é a mesma coisa, de registro. Não tem sentido essa situação. E não é barato. Tá bem? Nem um pouquinho. E em relação à heat shock proteína, é uma molécula que nós temos estudado mesmo. Aquilo lá que eu apresentei hoje é um pedacinho só. Heat shock proteína é um dia inteiro para estudar, porque ela pode entrar em várias cadeias, moléculas existentes. Agora, que você possa modificar a expressão dela com medidas físicas ou químicas, a gente não sabe ainda. Mesmo com terapia genética, a gente não consegue modificar facilmente a expressão de moléculas de uma forma permanente, porque não é só temporariamente também. Você tem que modificar a expressão de uma forma permanente.
Entretanto, falando-se em esclerose atramiotrófica, aquele trabalho do Badlock, ele mostra muito bem a situação, que existem pessoas que apresentaram reversibilidade. Alguma coisa aconteceu. Agora, são casos esporádicos. Você pegar o esporádico e tentar generalizar é complicado. Então, precisa, logicamente, de confirmação da situação. Eu não prescrevo, não estimulo. Tá bem? Assim, aconteceu também com célula-tronco, que teve célula-tronco em Beijing, e os pacientes falavam que melhorava também. Tem aquela lua de mel de 6 semanas, nesses procedimentos. E desses que foram para a China, em Beijing, Pequim, a Holanda, ela segue as pessoas com código de Barr. Tudo que acontece com elas, eles sabem o que está acontecendo. Eles fizeram um estudo das pessoas que foram para Beijing e fizeram terapia com célula-tronco. Todas elas tiveram melhora temporária, todas. Melhora temporária, que durou de 6 semanas até 12 semanas. Mas, no final depois, o que aconteceu com essas pessoas? Longevidade, 2,9 anos, menos 7 meses. A administração era na área motora, ou seja, na região cerebral. O que se conclui? Mexeu aqui nesse local que é sagrado, você abriu o local sagrado, você acelera o processo degenerativo. As pessoas que têm trauma, acelera o processo degenerativo. Então, são detalhes importantes também. O trabalho dele é um trabalho que não é invasivo. Vejam, ninguém está colocando nada lá dentro. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas a matéria é muito ruim. A matéria, ela é muito ruim. E tem outro detalhe. Matéria boa, ela permite o contraditório. Não contraditar, ou seja, a outra pessoa comentando aquela situação. É uma matéria faixa branca. Então, isso é ruim. Ela não é uma matéria formativa. Eu não vou falar propaganda, né? Mas ela não é formativa. Tá bem? Ou seja, mas nós temos relatos. Como que o Luiz está contando, nós tivemos também a história da célula-tronco, que começou na Ucrânia, foi para Trinidad e Tobago, foi para Paraguai. Eu tenho um paciente para o Paraguai. Ele fez a tal história de célula-tronco, ele achou no começo 1000 maravilhas, mesma coisa. A diferença que ele sentiu depois foi uma diferença enorme. Mas na evolução da doença, ela veio como que era aquela condição natural dela. Se espera. É importante que nós falemos de pesquisas. Então, a pessoa ainda, para mim, carece de credibilidade. E ela não se encontra presente nos eventos ligados a ela. Como assim, teve esse evento na Austrália, não estava presente. Mas ninguém do laboratório dele também. Se é tão marcante desse jeito, por que não tem ninguém do laboratório dele? Num evento tão grande como esse lá de Perth, na Austrália. Tá certo? Do Edaravone, que as pessoas colocaram aquela diferença grande, a gente tem crítica ao trabalho, como foi feito, porque é uma escala criada, não é uma escala que a gente segue de uma forma rotineira, é uma escala nova. Fica difícil você fazer comparações. Essas são críticas também. Tá bem? Obrigado, Luiz. Mas, contra fato, não tem argumento. Agora, fato, opinião, são coisas diferentes. Obrigado. Viu? E assim, boa tarde, doutor. O custo é extremamente alto e assim, como eu tenho recurso, eu resolvi utilizar da minha fonte para o meu interesse. Mas assim, com certeza eu vou mantê-los informados a cada passo da minha evolução. Eu não defendo como um método, um sistema que já é consagrado como resolutivo, mas eu ainda, pela minha experiência pessoal, eu estou vendo resultados. O tempo vai poder comprovar. Se esse método for eficaz, será uma graça para todos nós. Se não for, é um pouco mais de aprendizado também. Então, assim, eu irei novamente com os meus recursos para tentar trazer o melhor para todos nós. O meu diagnóstico foi feito pela equipe do Dr. Acari,
no dia 6 de junho. Início dos sintomas em março. Bem recente. O primeiro sintoma que eu apresentei foi perda de força da mão esquerda. Só que assim, eu sou um pouco atrevido em termos de esportes. Apesar das recomendações da equipe, eu fiz um abuso, o que acelerou em muito a evolução da minha doença. Eu fiz o diagnóstico em junho, em setembro eu fui para uma corrida que eu já estava programada de 42 quilômetros. Terminei. Ao custo de evoluir a doença para a mão direita e um pouco para a perna esquerda. Mas eu fiz. Ele contou só um pedacinho. 42 quilômetros e 195 metros, porque os 195 são os difíceis. Não, se for para contar a dificuldade, não era só a corrida. Quem entrar no meu Face, vai ver que é corrida de obstáculo no Chile, com ganho de 1.500 metros de altitude, a 5 graus de temperatura. Então, se eu estou aqui vivo hoje, é porque eu sou... Mas eu faço sorteio e você entrega. Esse é fera, né? Esse é fera. Obrigado. Gente... Dia 19 de novembro foi o dia da aplicação. De lá para cá eu venho mantendo o ganho que eu apresentei, não houve reversão, com uma mínima progressão. Então, assim, é uma situação ímpar que eu estou, como médico também, curioso em saber até que ponto vai. Então, assim, não tem evidência científica que desabone, mas também não tem evidência que que contraindique. O que eu tenho de experiência é que está funcionando. Vamos esperar o término da lua de mel das 12 semanas. Vamos ser mais compassivos. Você vai pagar novamente em fevereiro? Você vai pagar o mesmo valor? Você me autoriza? Você fala, não você fala. O valor inicial foram feitas em duas fases. Durante um mês anterior à minha ida, eu colhi dados clínicos, alimentação, evacuação, glicemia, uma série de dados clínicos. Para isso, me foi cobrado $6.995. $7.000 para arredondar. A segunda fase me foi cobrado $48.800. Então, eu arquei com isso pela minha curiosidade e a minha busca. Então, assim, não, fora a viagem, estadia, tudo mais. Então, assim, com certeza é totalmente fora da realidade mas eu optei por utilizar meu recurso para isso. E assim, faço questão de trazer isso para vocês, porque eu acho como meu dever isso daí, em termos assim, de não desfrutar disso pessoalmente. Se for de sucesso, com certeza lutarei para que todos possam conseguir o benefício que eu tive.
ou que eu terei. Então, assim, eu vou estar sempre por aqui. Já estou programando umas atividades para o dia da caminhada. Aguardem. Em Machu Picchu, não é? Não, aqui vai ser na Paulista. Nós estaremos lá juntos. Estaremos lá juntos, se Deus quiser. Tá bem? Obrigado por vocês. Pessoal, é o seguinte, olha, nós não vamos abrir mais para perguntas, por uma razão pura e simples. O estacionamento vai fechar às 3 horas. De lá. Isso aí. Então, nós temos ainda outra parte da Abrela. Por favor, Dona Cecília. Não, quem quiser, gente, ainda fazer mais pergunta, manda as perguntas para o e-mail da Abrela, ou deixa aqui na saída conosco, e a gente vai passar para o doutor Acari, depois ele responde, tá? Por favor.